Boa noite. Nas próximas semanas, nós vamos abordar o assunto a armadura de Deus. De facto, eu quero trazer aqui uma reflexão simples, mas ao mesmo tempo profunda, acerca da importância de nós nos revestirmos dessa armadura concebida pelo próprio Deus. Neste momento que atravessamos, neste contexto da história da humanidade, neste contexto que tem assolado a nossa vida, é de extrema importância que nós consideremos este princípio, que nos revistamos plenamente da armadura de Deus. Portanto, eu vou trazer este assunto até a casa dos irmãos e peço-vos que fiquem atentos, pois eu acho que Deus vai falar ao vosso coração de uma forma muito profunda. Que Deus os abençoe. Olá, boa noite. Estamos mais numa das noites de ensino e vamos continuar a desenvolver o nosso pensamento, a nossa reflexão acerca da armadura de Deus. Hoje vamos levantar o tema concernente a cinto da verdade. Ao cinto da verdade vamos explanar algumas ideias que eu considero simples, mas ao mesmo tempo profundas, sobre o cinto da verdade e que de facto esta reflexão possa marcar o seu pensamento, a sua vida, o seu caráter, de forma a que possamos vivenciar a verdade nos tempos de hoje. Eu quero utilizar o texto-chave, o texto base, que nós vamos utilizar ao longo destas semanas, Efésios 6. Eu vou lê-lo todo de novo, porque é importante não focarmos só no cinto da verdade, mas em todos os componentes da armadura de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, é da nossa responsabilidade nos revestirmos de toda a armadura. Toda a armadura é toda a armadura. Mas hoje vamos, de facto, abordar o tema o cinto da verdade. Vamos fazer algumas reflexões simples, mas que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração acerca desse cinto, dessa verdade, da importância dessa verdade, da forma como essa verdade o vai dotar de capacidade e autoridade para poder desenvolver a sua atividade entrando no território do inimigo, combatendo as hostes espirituais da maldade, os esquemas fraudulentos do diabo. Eu não me canso de referir isso, combatendo os esquemas fraudulentos do diabo, porque de facto é disso que se trata. As nossas lutas espirituais são contra as hostes espirituais da maldade nos campos, nos lugares celestiais, na esfera da mente, que se reproduzem em palavras de maldição, argumentos fraudulentos, pecado, através do pecado que é proferido pela boca, esquemas subreptícios, ideias iníquas e perversas, sofismas, fantasias, é disto que se trata. São armas que o diabo usa contra nós. E a verdade é o elemento essencial para combatermos essa mentira. Então eu vou ler o texto de Efésios 6, vou lê-lo todo, o texto que explana e descreve os elementos da armadura de Deus. E também descreve o grito de alerta que Paulo faz a todos os cristãos e à Igreja para que nós possamos ficar firmes e nos revestirmos, que é a responsabilidade individual de cada um, revestirmos de toda a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está aqui a descrever quais são os elementos que nos podem afetar ou que investem contra nós, as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar nem contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E agora veja, Paulo vai referir isto de novo, vai reforçar a ideia, isto é muito importante nós concebermos isso, Paulo reforça essa ideia, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui a palavra de Deus. Até eu quero falar acerca desta descrição que Paulo faz da armadura de Deus.
Paulo reporta-se a todos os elementos que compunham a armadura do soldado romano. Todos os elementos. Era aquilo que Paulo visionava todos os dias. Era a referência que Paulo tinha acerca de uma armadura e da composição de uma armadura, que de facto era a armadura mais bem concebida na época de Paulo. E Paulo reporta-se a essa imagem da armadura do soldado romano para poder descrever as peças da armadura de Deus, que Deus conferiu para cada cristão. Deus quer que nós nos revistemos dessa armadura na plenitude. E Paulo reporta-se a esta armadura do soldado romano, vendo nela as faculdades físicas, as faculdades culturais, as faculdades bélicas e as faculdades naturais. De facto, o cinto fala acerca de alguns aspectos importantes para que nós possamos conceber a verdade como um elemento essencial nesta guerra. Este cinto é referência para que nós entendamos também a importância da verdade na nossa vida. O cinto tinha aqui uma particularidade, o cinto físico, o cinto bélico, o cinto histórico do soldado romano que compunha a armadura, tinha uma particularidade. Ele segurava a túnica do soldado, ele ajustava todas as peças da armadura e ele segurava a bainha da espada. Eu quero fazer aqui uma nota importante, ressalvar esta ideia. A bainha da espada estava segura pelo cinto, o cinto da verdade. Porque há aqui uma ligação entre a espada do Espírito e a verdade da palavra de Deus. Há uma conexão, há uma articulação. É importante nós vivermos a verdade da palavra de Deus, mas também essa verdade seja desenvolvida, alimentada, projetada em nós pelo poder do Espírito Santo. Então este cinto físico, natural, cultural, histórico, bélico, tinha esta particularidade. Ele segurava a túnica do soldado, ajustava todas as peças da armadura e segurava a espada, a bainha da espada. O propósito do cinto era fazer com que o soldado ficasse livre de embaraços, lógico. Se a túnica era presa, se a armadura era ajustada, então ele ficava livre de embaraços para quê? Para poder correr melhor, progredir melhor, irromper melhor no campo de batalha. Sem embaraços, com a armadura ajustada, com a túnica presa, ele podia desenvolver a sua atividade na batalha sem ser impedido por qualquer obstáculo, sem ser impedido por qualquer embaraço. E assim progredia mais facilmente no terreno. Qual é o objetivo de Deus para que nós vistamos esta armadura? É que nós possamos progredir mais facilmente no terreno espiritual, lutando contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, na esfera da mente. Ok, a verdade em nós também opera o mesmo processo que o cinto operava. Eu vou fazer aqui uma analogia e uma comparação, estabelecer aqui uma relação entre a importância do cinto físico, histórico e bélico na vida, na construção da armadura do soldado romano, com a verdade na nossa vida. Então a verdade, que é a palavra incorruptível, a semente incorruptível, que é Jesus em nós. A verdade é Jesus em nós, é a palavra em nós, livra-nos de todo o embaraço. Só a verdade nos livra de todo o embaraço. Da mesma forma que o cinto prendia a túnica, ajustava a armadura e livrava o soldado, estou a falar num aspecto natural e físico, livrava o soldado de qualquer embaraço ou impedimento físico, da mesma forma a armadura, a verdade da palavra de Deus, da semente incorruptível de Deus, que gera em nós fé inabalável, fé sobrenatural, também nos ajusta, também ajusta os outros componentes da armadura em nós, também nos torna ajustados de tal forma que nós vamos ser dotados de destreza emocional, destreza física, destreza espiritual, para podermos irromper no campo de batalha sem sermos impedidos pelos embaraços que o diabo cria ou que nós criamos a nós mesmos. Então, esta verdade em nós livra-nos das armadilhas, das artimanhas do diabo. Essa verdade em nós livra-nos dos esquemas subreptícios de Satanás. Esta verdade em nós livra-nos também das armadilhas que nós criamos a nós próprios. Por isso é que a verdade ajusta a nossa vida. A verdade prende a nossa túnica. A verdade prende ou segura a bainha da espada do Espírito na nossa vida. Essa verdade
essa verdade, a verdade que é Jesus, a verdade que é a palavra, a verdade que é a palavra inabalável, a verdade que é a semente incorruptível da palavra de Deus, ela também nos defende, também nos protege, também anula em nós as armadilhas que nós causamos a nós próprios, ou as armadilhas que nós criamos para nós próprios. Muitas vezes nós temos armadilhas espirituais, criamos para nós armadilhas morais e até armadilhas culturais. Então a verdade que é Jesus e a palavra, ela ajusta-nos, ela cobre a nossa personalidade e ela unge-nos. Então essa verdade unge a nossa vida, essa verdade cobre a nossa vida, esta verdade ajusta o nosso caráter e a nossa personalidade. Ajusta-nos, unge-nos e cobre-nos contra os argumentos de Satanás, que são argumentos mentirosos, iníquos, perversos, fraudulentos, e que aparecem de forma subreptícia. A verdade oferece ao cristão força anímica, a verdade oferece ao cristão vida espiritual, a verdade oferece ao cristão resistência emocional, para nos livrar desses esquemas fraudulentos e subreptícios do diabo, para também nos livrar dos esquemas que nós criamos para nós mesmos e nos criam embaraços. A verdade ajusta o nosso caráter, ajusta a nossa personalidade, a verdade ajusta-nos com a verdade de Jesus. Ou seja, traz até nós a fidelidade de Jesus, a lealdade de Jesus, o pensamento de Jesus, ela reveste a nossa mente, ela reveste a nossa personalidade, ela reveste o nosso caráter, de forma a que nós possamos evidenciar o estatuto do cristão, a capacidade do cristão, a autoridade do cristão, a legitimidade do cristão e a dinâmica do cristão. É a verdade que não só nos livra de todo o tipo de armadilhas, mas confere essa legitimidade e autoridade à nossa vida. O cinto da armadura do soldado romano, agora reportando-me outra vez àquilo que Paulo viu na composição da armadura do soldado romano, o cinto da armadura do soldado romano ajustava a armadura aos seus lombos, todas as peças da armadura aos seus lombos. Para quê? Para trazer resistência física e para aliviar do desgaste adicional. Imagina um soldado com a armadura oscilante, desajustada. Imagina um soldado com a armadura apertada demais. Imagina um soldado com uma armadura que estava muito desajustada ao ponto de criar tanto embaraço, tanta dificuldade na progressão no campo de batalha. Quando Paulo fala deste cinto da verdade, é este cinto que vai ajustar todas as peças no nosso caráter, na nossa mente, na nossa alma, na nossa vida espiritual, familiar. É esta verdade que nos ajusta. É esta verdade que nos ajusta na relação com os outros. É esta verdade que nos ajusta na relação com Deus. Da mesma forma que a armadura do soldado romano era ajustada através do cinto que cobria os seus lombos, esta verdade também nos ajusta. Ajusta na relação com Deus, ajusta na relação com os outros e até nos ajusta na relação com nós próprios. O cinto, e agora aqui uma particularidade interessante, o cinto do soldado romano cobria o seu abdômen. Ora, se nós considerarmos o aspecto hebraico do abdômen, o abdômen para os judeus era o centro das emoções. Era no abdômen onde se centravam todo o equilíbrio emocional ou não. Então, o abdômen significa o centro das emoções do ser humano. E quando Paulo descreve este cinto da verdade, significa que essa verdade de Jesus, esta verdade de palavra, esta verdade, a semente incorruptível da palavra de Deus, é esta verdade que vai ajustando, curando, tratando, edificando, equilibrando todo o homem interior, ajusta as nossas emoções, equilibra as nossas emoções, restaura a nossa mente e reconstrói o nosso caráter. Da mesma forma que o cinto do soldado romano compunha aquela armadura, a armadura mais bem concebida na época para um soldado, que conferia sucesso no campo de batalha, da mesma forma que esse cinto ajustava todas as peças e cobria o seu abdômen, este cinto da verdade, esta verdade que é conferida pela palavra de Deus, que é sustentada pela palavra de Deus, esta verdade tem a função também de ajustar o nosso estado emocional,
tem a função também de equilibrar as nossas emoções. Hoje vê-se tanta gente desajustada, por causa daquelas palavras de maldição proferidas por gigantes culturais, gigantes emocionais, gigantes geracionais, e as pessoas estão tão desajustadas nas suas emoções ao ponto de romper com tudo na vida. Então esta palavra de Deus, ela vai reconstruindo o nosso caráter, gerando em nós uma edificação, um tratamento, uma cura do nosso estado emocional, e na nossa mente, na nossa alma, no nosso caráter. E não só esta verdade nos livra de embaraços, não só essa verdade nos traz resistência e crescimento espiritual, mas ela também nos livra da atividade desgastante em termos emocionais e espirituais. Então, quando nós estamos mais afetados emocionalmente, nós precisamos de nos envolver intimamente, intensamente, intencionalmente com esta palavra, que é a palavra de Jesus. Jesus, a palavra viva, a palavra incorruptível. Para quê? Para que todo o nosso ser interior, o nosso homem interior, seja ajustado. Então há aqui uma comparação entre a importância do cinto a cobrir o abdômen do soldado e a importância da verdade a cobrir o nosso homem interior, a ungir o nosso homem interior. A verdade é operada em nós e ela traz dinâmica e força espiritual com o propósito de curar, de tratar, de restaurar, reajustar o nosso homem interior. Agora quero fazer aqui outra comparação simples. O cinto que compunha a armadura do soldado romano, aquele cinto histórico, cultural, bélico, que compunha a armadura natural, que compunha a armadura do soldado romano, também se estendia às partes inferiores do soldado. Ou seja, partes inferiores, ele era composto por tiras de cabedal e tinha encrustado peças de metal. E ele se estendia às partes inferiores. Quais são as partes inferiores de um homem? Os órgãos genitais. O que é que isto quer dizer? Que ele protegia os órgãos genitais, também tinha outra função, tinha outras funções, mas protegia os órgãos genitais. E quando nós falamos disso, de órgãos genitais, nós falamos de reprodução, falamos de prazer, falamos de frutificação e também de proteção para esses mesmos órgãos genitais. O que é que a palavra de Jesus faz em nós? Ela estende-se na nossa vida, estende-se à nossa alma, estende-se ao nosso caráter, estende-se à nossa mente, estende-se às nossas emoções. Para quê? Para operar o desenvolvimento dos dons espirituais. Então, é a verdade que opera em nós o desenvolvimento dos dons espirituais. Se o irmão quer operar através de algum dom espiritual, precisa de conceber, conhecer, estudar, ter uma ligação íntima e intensa com a palavra, que é a verdade que é Jesus. Então, para que haja desenvolvimento dos dons espirituais na Igreja, é necessário que essa verdade se estenda à nossa vida, à nossa alma. Também para a frutificação do propósito de Deus e também para a manifestação do gozo de Deus. Porque, falando de órgãos de reprodução, significa que nós vamos produzir fruto saudável. Falando de órgãos genitais, significa que eles nos dão algum gozo. Também, falando de órgãos genitais, significa que eles vão frutificar alguma coisa. Desta forma, a verdade em Jesus, ela frutifica o propósito de Deus em nós, ela traz o desenvolvimento dos dons espirituais na nossa vida e à Igreja, e ela manifesta o gozo de Deus. Agora, interessante, como eu já disse no início, o cinto que compunha a armadura do soldado romano, ele cingia e ele juntava e ele unia todas as peças. Então é interessante uma coisa, o próprio cinto fazia a ligação, interligação e a relação entre as peças da armadura. Era a função dele, estabelecer uma unidade, um ajustamento, uma ação conjunta, um ajustamento para que o soldado ficasse livre de embaraços e pudesse irromper pelo campo do inimigo. Da mesma forma, a verdade produz este ajustamento nos relacionamentos. Ninguém pode conceber um relacionamento com alguém na base da mentira. Ninguém pode conceber um relacionamento com Deus na base da mentira. Os verdadeiros e profundos relacionamentos têm por pressuposto a verdade que é estabelecida pela palavra de Deus. Se eu me quero relacionar com Deus intensamente, profundamente, genuinamente, intimamente, eu só posso fazê-lo através da verdade que é desenvolvida no meu coração, a verdade da palavra de Deus. Se eu me quero relacionar com o corpo, estar unido ao corpo,
frutificar com o corpo, ter gozo com o corpo, desenvolver os dons espirituais com o corpo, eu preciso fundamentalmente de ter uma intervenção da palavra de Deus na minha vida, da verdade de Deus. Então, quando o corpo está unido, quando eu consigo, através da verdade, ter uma relação íntima com Deus, intensa com Deus, e ter uma relação saudável com o corpo, com as pessoas, com os elementos da família, os elementos, os amigos, os elementos da igreja, quando eu consigo estabelecer esta unidade, uma unidade saudável, vai trazer à minha vida um conforto, um consolo e uma alegria nos afetos e nas relações. Então eu preciso da verdade também, da mesma forma que a verdade trazia este ajustamento, esta ligação, esta harmonia, este equilíbrio, esta simbiose entre todos os elementos da armadura, da mesma forma a verdade vai trazer esta ligação, esta simbiose, esta harmonia no meu relacionamento com Deus e no meu relacionamento com os outros seres humanos. Outra coisa importante, o cinto da verdade não estava lá só para proteger e ajustar, para proteger e livrar. Não, o cinto da verdade, o cinto da armadura do soldado romano, também estava lá para não só prender a bainha da espada e ajustar todas as peças, mas também para adornar a armadura. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, ele segurava a bainha da espada, ou seja, a Bíblia vai falar, depois neste texto de Efésios 6, vai falar acerca da espada do Espírito e da importância da espada do Espírito. E mais à frente nós vamos conceber esta reflexão acerca da importância do Espírito Santo na nossa vida. Perdão. A espada do Espírito é a palavra de Deus, mas é desenvolvida, é operada, é alimentada pelo Espírito Santo. O Espírito reeduca o nosso espírito através da palavra que está em nós. Então é necessário que o nosso espírito seja reeducado pelo Espírito Santo através da verdade que já está implementada em nós, implantada em nós. A espada do Espírito, porque diz que o cinto segurava a bainha da espada, e reportando-me a isso, essa alusão que Paulo faz acerca da armadura do soldado romano, eu posso dizer que há uma interligação muito profunda entre a verdade e o Espírito Santo. E a espada do Espírito, ela fala, ela desenvolve, ela opera a palavra, ou seja, a verdade nos nossos corações. Ela é atraída e ativada pela verdade, a espada do Espírito, mas ao mesmo tempo, sendo atraída e ativada pela verdade, ela desenvolve essa verdade, ela projeta essa verdade, ela fala essa verdade através de nós. Então nós precisamos do Espírito Santo, que é atraído pela palavra, ou seja, atraído pela verdade que já está em nós, nós precisamos dessa palavra em nós e do Espírito Santo para desenvolver essa mesma verdade. Daí a ligação entre o cinto e a bainha da espada. E para que é necessário haver uma interligação tão grande, tão profunda, tão intensa entre o Espírito e a verdade da palavra? Para que a nossa fé possa amadurecer, para que nós possamos ser levados a essa fé desenvolvida ao ponto de podermos vivenciar as promessas todas que Deus projetou para nós. E é interessante outra coisa, e este cinto não só prendia a bainha da espada, como ele também trazia alguma beleza à condição do soldado. Porquê? Porque o cinto, como eu já vos disse, era concebido ou construído através de tiras de cabedal e tinha encrustado peças de metal. Essas peças de metal brilhavam. Não é? Essas peças de metal brilhavam e embelezavam também a armadura do soldado romano. Quando o sol incidia sobre essas peças de metal, era refletido um certo brilho, era refletido uma certa beleza. Daí eu dizer agora que a verdade também embeleza a nossa vida. A verdade nos faz brilhar em Jesus, a verdade também mostra o nosso estatuto como cristãos, a nossa capacidade como cristãos, a nossa autoridade como cristãos, desenvolvendo essa beleza de Jesus em nós. Assim como o cinto adornava e embelezava a armadura, a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, adorna, embeleza a nossa vida, o nosso caráter, a nossa vida diária. Quando nós somos cingidos pelo cinto, significa que nós estamos a ser cingidos pelo poder de Deus. A verdade confere poder à nossa vida. Quando nós estamos a ser cingidos pelo cinto, significa que o poder da verdade da palavra está sempre ligado à minha vida através do poder do Espírito Santo. Quando nós somos cingidos pelo cinto, significa que há uma operação do Espírito Santo em nós e nós podemos vivenciar o poder da ressurreição.
Porque qual é o poder da ressurreição? O poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder do Espírito Santo. Então, quando eu sou embelezado pelo brilho da verdade, que é a palavra de Deus, ela vai atrair o Espírito Santo para me conferir, como cristão, o poder da ressurreição de Jesus. Ok, então o cinto era composto por tiras de cabedal com peças de metal incrustadas, e isto revela o estatuto do cristão, a capacidade do cristão, o brilho do cristão e a distinção do cristão. Porquê? Porque as peças de metal, elas tinham, quando o sol incidia nelas, refletiam um brilho intenso. Mas também, quando as peças de metal batiam umas nas outras, era um sinal sonoro para o inimigo, no sentido de eles perceberem que o exército e os soldados romanos se aproximavam. Então eles ouviam aquele ruído e eles conheciam o estatuto, a capacidade bélica, a capacidade de intervenção militar do soldado romano, e eles ficavam amedrontados ao ouvir o barulho das peças de metal a baterem umas nas outras, e ao ver o brilho que incidia nos seus olhos, porque refletiam o sol através dessas peças de metal, os inimigos percebiam que havia um exército que se aproximava com uma capacidade, com um estatuto, com uma dinâmica, com uma autoridade, e então esse brilho e esse som amedrontava os soldados inimigos. Da mesma forma que a verdade em nós, quando é desenvolvida, ela faz brilhar a nossa vida, ela reflete o estatuto de nós como filhos de Deus, ela revela a nossa autoridade, a nossa capacidade, e o inimigo pode dizer, olha, lá vem um componente ou um elemento do exército de Deus. E nós estamos cá, de facto, para nos insurgir contra as astutas ciladas do diabo, e é importante que seja o inimigo a ter medo da nossa presença e não nós medo da presença do inimigo. O inimigo tem que conhecer o nosso estatuto, tem que conhecer a autoridade que nós temos em Cristo, tem que conhecer a autoridade que há no poder da palavra de Deus, quando o brilho da palavra, o brilho da verdade e o som da verdade é refletido através de nós. A nossa fé tem que refletir o som da verdade. Nós fazemos ruído com a verdade. Quando a palavra, a verdade que está no nosso espírito é refletida pela nossa boca, é projetada, é propagada pela nossa boca, e o inimigo percebe que alguém que tem o estatuto de filho de Deus se está a aproximar para irromper no seu território e fazer um rombo nas suas fortalezas. Então, falar a verdade em fé assusta o inimigo. Viver a palavra em fé, brilhando nessa palavra, também assusta o inimigo. Refletir a palavra em fé também reflete o caráter de Jesus. Então, quando o inimigo vê, através da fé que é projetada pela nossa boca, pela nossa condição de vida, vivenciando a palavra, fazendo brilhar a palavra em nós, o inimigo não só que fica assustado, mas também tudo à nossa volta percebe que Jesus está em nós. Nós refletimos Jesus através da verdade. Nós refletimos Jesus através dessa palavra incorruptível. Nós refletimos Jesus, amedrontamos o inimigo, resgatamos os perdidos através da verdade, do brilho da verdade, do ruído da verdade que sai do nosso coração através da nossa vida. Também o cinto segurava a túnica do soldado romano. Estou a falar do cinto natural, do cinto que compunha a armadura do soldado romano, que é referência para Paulo tecer estas considerações todas acerca da armadura de Deus. Quando o cinto ajustava a armadura e segurava a túnica, significa que o soldado romano ficava mais ajustado. E este sentido de ficar mais ajustado leva-nos a refletir acerca da ideia de ficar mais amadurecido. E a ideia de ficar mais amadurecido reporta-nos para o plano de que a nossa fé está em progresso, está a crescer. Então, quando a vida do soldado romano era cingido pelo cinto, ela prendia a sua túnica de forma a ajustá-lo, a amadurecê-lo, a trazer algum conforto no campo de batalha. Nada podia embaraçar ou transtornar ou impedir o soldado de ter sucesso na sua batalha. Da mesma forma, a verdade traz até nós, o cinto da verdade traz até nós uma fé amadurecida, uma fé que está em progresso, uma fé que nos faz combater com destreza, uma fé que nos leva a impedir tudo o que nos venha frustrar, a anular todos os esquemas subreptícios de Satanás e argumentos fraudulentos que pretendem frustrar-nos, uma fé que vai progredindo
gradualmente, uma fé que nos faz irromper no campo do inimigo para poder resgatar os perdidos e anular todos os sofismas, fantasias e anular todos os argumentos de Satanás, trazendo livramento a todos os que estão aprisionados, como já disse, e essa verdade de fé, essa verdade que brilha, essa verdade que faz ruído, essa verdade que nos cinge, nos unge, consola o nosso coração, transfigura a nossa vida, transfigura o nosso caráter, nos dá capacidade dinâmica, gozo espiritual, desenvolvimento dos dons espirituais. Essa verdade nos traz destreza e dinâmica no campo de batalha para que possamos ter a certeza da vitória. A vitória está garantida, mas nós temos que utilizar a armadura na sua plenitude e essa verdade é a sustentação dessa mesma armadura. O cinto e a bainha da espada, eu já disse isso, estavam intimamente ligados. Estavam ligados inseparavelmente. O Espírito Santo e a Palavra são inseparáveis. Eles trabalham em conjunto, com eficácia, para proveito da Igreja. Então pense nisto, por favor, eu vou terminar. Não pode apenas conceber a ideia que a Palavra vai agir sozinha. Mas também não pode conceber a ideia que o Espírito vai agir sozinho. Deus deixou bem claro que a Palavra e o Espírito Santo, eles em conjunto, eles têm uma simbiose tão perfeita, uma harmonia tão perfeita para nos poder dotar de tudo aquilo que nós precisamos, não só para nos livrar de embaraços, não só para ajustar o nosso homem interior, não só para poder livrar-nos das armadilhas do diabo e dos esquemas subreptícios, não só para podermos resgatar os perdidos que estão cegos e aprisionados no campo de batalha, mas também para que nós possamos refletir Jesus através desse brilho, dessa verdade, desse ruído, desse som, dessa natureza do caráter de Jesus em nós, refletir Jesus em todas as áreas da nossa vida. Que Deus ricamente o abençoe. Até à próxima sessão. Pense nisso. A verdade é fundamental para que nós possamos derrotar os esquemas fraudulentos do diabo.